suo spirito. La carità non fa rumore, solo quando è pura coltiviamo l'altruismo come una preghiera. Con tutto il cuore, con tutta la mente. Olá, meu nome é Dilce, tenho 60 anos, sou casada, tenho 3 filhos e uma neta. Eu trabalho como despachante documentalista de trânsito. Eu preferi gravar aqui no meu escritório, no meu trabalho, meu local de trabalho, onde também eu trago um pouquinho desse Jesus, né, que eu sirvo, que eu procuro servir esse Deus que me chamou. Porque a vocação ela é um chamado para cada um de nós e todos nós somos escolhidos e somos chamados. Depende de nós dar o nosso sim nesse trabalho. E eu sou assim, diferente de muitas vocações que iniciaram lá na infância, né, quando eram pequenininhos. Muitos já demonstraram essa vontade de viver, de trabalhar nessa obra de Deus. O meu chamado foi diferente, foi bem mais tarde. Eu sou natural de Restinga Seca, uma cidade do interior aqui. Meus pais católicos, nós éramos seis filhos e participávamos sempre da comunidade lá na nossa cidade, né, desde criança, acostumada a viver em comunidade, participar das celebrações, recebemos os sacramentos, todas as devoções, né, a gente conhecia e sempre os pais nos dando esse suporte na fé. Depois de um certo tempo, eu perdi meu pai ainda nova, eu tinha 11 anos quando eu perdi meu pai e em função do trabalho da minha mãe, ela foi transferida aqui para Santa Maria e ela teve que vir embora para cá, com todos nós, né? Então agora, assim, eu já me considero santamariense por estar aqui há muito tempo. Só que chegou uma certa fase da minha vida que eu fui me afastando da igreja. Até porque a cidade grande já ficava mais difícil a gente conviver, assim, né, ter mais uma proximidade numa comunidade. Ficava difícil para minha mãe, né, também nos levar. Então eu me afastei um pouco da igreja, me afastei até de Deus, porque fui parando até com as orações, né? Eu deixei de rezar um certo tempo e acabei até esquecendo algumas orações, algumas devoções. Mas como Deus não desiste de nós, e Ele conta conosco, Ele tem um plano na nossa vida. E usa também de várias maneiras para nos chamar. Situações da vida real, da nossa vida, situações, fatos, pessoas, né, que Ele usa como instrumento para nos fazer esse chamado. E eu me emociono porque eu vejo assim, a transformação que Ele fez na minha vida e que Ele não desistiu de mim. Com 38 anos eu tive uma tribulação muito grande na família, teve um sofrimento, né, que me incomodou bastante. E eu procurei socorro em Deus, por intercessão de Nossa Senhora Medianeira, a quem eu amava muito, porque quando eu morava fora, morava no interior, eu ouvia as pessoas se prepararem em época da romaria para fazer excursão e todo mundo se mobilizava e eu queria muito participar porque as pessoas falavam, testemunhavam, né, dos milagres, as graças alcançadas e eu era uma criança, eu queria estar junto, mas não podia. E logo agora a criatividade de Deus foi tão grande que eu fui parar logo no santuário de Nossa Senhora Medianeira. Depois, quando eu dei o meu sim, né, como leiga, engajada na comunidade.
Deus usa, assim, os anjos, né? Sempre usou os anjos como mensageiros. E eu digo que ele usou um anjo para me chamar para ser catequista, que foi a Tânia, que era coordenadora da catequese na época, que meus filhos faziam catequese e eu estava sempre envolvida ali. E a Tânia me fez esse convite. E eu achei assim que eu tinha que ter uma formação cultural mais elevada. Eu disse, Tânia, mas como que eu vou ser catequista se eu não tenho nem o 2º grau? E ela disse assim, mas isso não importa, Dilce, tu é mãe, e sendo mãe, tu é catequista. E aquilo me tocou muito. Aí, para dar os primeiros passos na catequese, também um outro anjo me ajudou, que foi a Lindora, que é uma catequista experiente também, de muitos anos, também me ajudou nessa caminhada. E eu iniciei, um pouco insegura, mas confiante e muito feliz por esse chamado, né? Por estar ali, né, com as crianças, ajudando, falando de Deus para as crianças. Aquilo ali para mim foi maravilhoso, né? Um acontecimento muito, muito forte na minha vida. Tive a oportunidade também de acompanhar o meu filho mais novo num grupo de catequese. Quando eu entrando na catequese, ele estava participando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia rezar o terço. E eu fiquei assim, eu digo, como é que eu vou contar para as minhas irmãs de caminhada que eu não sei rezar o terço? Como é que uma catequista não vai saber rezar o terço? Eu tinha esquecido, porque quando eu era criança, minha mãe e meus pais sempre rezavam conosco. E como, por eu ter me afastado, eu esqueci, né? Sabia algumas orações, mas o terço inteiro eu havia esquecido. E tinha vergonha de dizer para elas que eu não sabia rezar o terço. Aí aconteceu, eu digo, como Deus é bom e Ele usa de muita criatividade, né? Para nos moldar, para nos formar. Um dia eu chegando no meu trabalho, eu tinha debaixo da porta assim um folheto da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, que ensinava como se reza o terço. E eu fiquei deslumbrada com aquilo, porque eu digo, isso só pode ser coisa de Deus, porque eu pedia tanto, assim, eu pensava, eu estava tão aflita por não saber rezar e não queria perguntar, e Deus deu um jeitinho de me mostrar, que chegasse até mim esse ensinamento. Aí eu vi como é bom, né? Como a gente às vezes reluta em dar o nosso sim por medo, por insegurança, por achar que não é digno, que não está bem formado. Mas se Deus chama, e chama a todos nós, se Ele está chamando, é porque Ele sabe de tudo e Ele vai nos capacitar para esta missão a qual Ele nos chamou. Então, nessa formação, nessa caminhada da catequese, eu já estou há 21 anos, né, procurando sempre aprender cada vez mais, porque a gente aprende muito com as famílias também, com as crianças. A nossa catequese é um processo assim que não termina, é constante. E a nossa conversão também, porque ela não acontece assim num passe de mágica, ela precisa acontecer todo dia, né? A gente procura alimentar, como a gente precisa do alimento para o nosso corpo físico, nós também precisamos desse alimento para a alma, para nos mantermos assim nessa caminhada, que não é fácil, mas a gente aprende a ver com outros olhos o sofrimento, todas as situações difíceis que acontecem na vida. A gente
começa a ver de outra maneira, né? Caminhando com Deus e servindo nessa obra dele. Eu, assim, sou muito feliz, muito grata por esse chamado, e eu sou feliz nessa vocação, nesse serviço, porque a gente está sempre em contato com as crianças, com as famílias, né, dos pais da catequese, os irmãos que a gente de caminhada, de comunidade. A gente procura sempre estar em oração, unidos. Procuro esse alimento na palavra de Deus, no Santo Terço, que hoje eu sou assim uma divulgadora do terço assim muito forte, porque é o que eu mais recomendo também para as crianças, para as pessoas. Eu faço muita propaganda do terço. Antes eu não sabia rezar, tinha esquecido, e depois que eu voltei, recuperei essa devoção, resgatei, né, na minha vida essa devoção. Nunca mais eu quero deixar. E quero passar para as pessoas também como é lindo essa devoção, porque contempla toda a vida de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora também, que ela intercede por nós. E eu quero deixar aqui também uma mensagem. Eu espero ter ajudado a você que está me assistindo a contemplar um pouquinho, né, desse trabalho, a refletir sobre a vocação. Quero pedir oração por todas as vocações, também que a gente continue rezando sempre por todos, por aqueles que já deram o seu sim, para que continuem firmes na caminhada, e por aquele que ainda não discerniu, ainda não decidiu na sua vida, não deu o seu sim, para que a pessoa que sente esse chamado, que não tenha dúvidas, porque Deus, Ele vai formando, Ele vai ajudando, Ele vai te acompanhando nessa caminhada. E quanto mais a gente se empenha, quanto mais a gente se movimenta nessa rede, mais a gente fica emaranhado na rede de Jesus, que é nesse serviço à igreja, nesse serviço a Deus. E a gente só tem a ganhar, preencher esse vazio que tem. Muitas vezes a pessoa, né, tem um vazio na sua vida, não sabe como preencher. É servindo a Deus que vai preencher todo esse vazio, que vai ver a vida de modo diferente, que traz uma felicidade mais pura, mais real para a nossa vida. Então, você que está na dúvida, né, que está assim, inseguro, converse com Deus, converse e pergunta: Senhor, o que quereis de mim? Procura, você vai achar um lugar na obra de Deus que você possa servir o trabalho mais simples que for. Se for para Deus, Ele será muito abençoado e traz muita alegria, uma recompensa muito grande para a nossa vida. Eu queria encerrar esse vídeo com um versículo que me ajudou bastante também na minha decisão, no meu sim, que me ajuda todo dia. É do livro de Isaías, até deixei marcado aqui já, o capítulo 41, versículo 10. Ele diz assim, ó: nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente em todos os lares. Que Deus abençoe a todos.